você tem que estar na água para pegar peixe. Fala pessoal, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma série de aprendizados sobre carreira que eu tive com o Marcel Telles ao longo dos meus anos de Falcone e Fundação Estudar. Eu já vou entrar em todo o mérito aí de como que esse conhecimento foi consolidado. E antes disso eu quero só me apresentar brevemente para você, caso você não me conheça, esteja chegando os nossos vídeos agora. O meu nome é Lucas Machado, eu sou fundador da Ivy Bloom, que é uma escola de gestão que traz para o Brasil o conhecimento de método gerencial das universidades americanas. A Ivy League é muito daquilo que é a Falcone, a Ambev, todo o grupo 3G, né, do Jorge Paulo, do Marcel e do Beto Secupira, trouxeram aqui para o Brasil junto com o professor Vicente Falcone para a Bembev, lojas americanas, Burger King, Kraft Heinz, assim por diante. E nós ensinamos método gerencial, gerenciamento científico para jovens aqui no Brasil, para as pessoas, né, para esses jovens trainees, analistas e assim por diante, poderem se desenvolver e chegar em posições de liderança o mais rápido possível e contribuir para o nosso país, né, para o crescimento do nosso país. Rapidamente também, né, ao longo da minha carreira como consultor lá na Falcone, que antes de fundar a Ivy Bloom eu fui consultor na Falcone, tive a oportunidade de passar por todos os tipos de setor que você possa imaginar, desde varejo de vestuário, metalurgia, mineração, mercado financeiro, setor automobilístico, construção civil e assim por diante, tendo gerado aí mais de 100 milhões de dólares de resultados auditados por meio de choque de gestão dentro dos nossos clientes. Então, estamos trazendo aí uma bagagem bastante significativa. Este vídeo especialmente é muito rico para você que quer aprender mentalidade gerencial, mentalidade de liderança, assim por diante, né, e construir a tua carreira de maneira muito bem pautada, né, acelerar a tua carreira. Então, basicamente, de onde que surgiu a ideia para esse vídeo, gente? Na semana passada, eu estive no encontro de fim de ano, lá da comunidade de líderes da Fundação Estudar, e falei assim, puxa, vamos trazer uma série de conhecimentos aí dessas últimas experiências, desses últimos anos, para a nossa comunidade aqui na Ivy Bloom. Então, o que acontece, gente? Eu vou compartilhar aprendizados que eu estou aqui com uma colinha, né, de todas as anotações que eu fiz ao longo dos anos, tanto de eventos, por exemplo, como o encontro de fim de ano lá da Falcone, quanto alguns bate-papos, às vezes, na Fundação Estudar, mais a quatro paredes, por exemplo, no Zoom, ou encontros presenciais com o Marcel, para te ajudar a despertar noções de carreira que vão realmente mudar a tua perspectiva, né? Que vão acelerar muito a tua carreira. E eu vou tentar ser o mais literal possível nas colocações, né? Colocando entre aspas algumas das falas do Marcel e depois amarrando, né? Costurando com algumas das minhas percepções e vínculos com o método gerencial, que eu acho que isso sim é o maior valor que você vai poder extrair desse bate-papo, além de serem várias nuances, às vezes, né, que eu vou passar aí colocações, frases do Marcel que não estão disponíveis em todos os lugares, né? Às vezes são coisas que acontecem realmente numa comunidade um pouco mais fechada, mais a quatro paredes, algumas coisas mais exclusivas para vocês aí. Então, o primeiro grande pilar é sobre como se encontrar. A frase que o Marcel, que eu deixei anotado para nós, a frase principal dita pelo Marcel em relação a esse tema foi: você tem que estar na água para pegar peixe. Você tem que estar pescando para pegar peixe. As pessoas às vezes ficam pensando muito e a questão é: tenha uma ideia mais ou menos de onde você quer estar e entre na água. O que acontece, gente? O raciocínio aqui é que muitas vezes eu vejo os jovens, né, muitos dos nossos clientes, por exemplo, o rapaz que acabou de se formar, a moça que acabou de se graduar, está muito preocupado, né? Puxa, qual que é o melhor tipo de carreira que eu posso perseguir? Quais são as melhores experiências? Como que eu faço para crescer o mais rápido possível? E essa frase do Marcel elucida para mim uma das melhores colocações que eu tenho para fazer para vocês, né? Que importa muito menos a especificidade de carreira que você vai seguir e importa muito mais você começar e entrar na água.
você entrar no baile, né? Falando para os engenheiros aí, por exemplo, você não vai ficar com a menina, você não vai namorar a menina se você não estiver no baile, né? Então, o primeiro grande passo é entrar na água. Você tem que estar pescando para você pegar o peixe grande. E muitas vezes você vai começar esse processo todo, você vai entrar numa empresa fazendo o básico, né? Começando com coisas simples, principalmente se você é estagiário, por exemplo, ou se você é analista recém-contratado, às vezes você entra pela porta dos fundos, né? Você vai estar lá pescando e vai aparecer só peixinho, peixe pequeno, coisas às vezes que não são tão interessantes, mas você está pescando, você está lá no baile, né? De repente passa a menina com aquele vestido vermelho, a moça bonita, coisa e tal, e aparece, né, aquele cavalo selado para você poder tomar a tua oportunidade. Então, o primeiro grande passo é pense um pouco menos e faça um pouco mais, né? Então, quando você está entrando no mercado, começando a tua profissão, tem que estar na água, porque uma hora ou outra a hora chega. Então, não tem como a gente querer que as coisas aconteçam sem jamais estar na água. Pense nisso. As coisas não vão acontecer se você não começar. Então comece e daí você vai aprimorando uma vez que você já está lá dentro. Então tem que estar na água. E trazendo especificamente para o caso do Marcel, eu lembro dele compartilhar conosco que quando ele entrou no mercado financeiro pela primeira vez, ele não tinha a mínima ideia do que era o mercado financeiro e ele decidiu entrar nesse ramo, nesse setor, porque alguns amigos de faculdade dele tinham ternos, motos, ele gostava de moto, alguma coisa assim, quando era guri. E o que aconteceu foi que ele viu que aqueles colegas de faculdade dele eram bem-sucedidos e ele simplesmente decidiu, olha, eu quero entrar no mercado financeiro. Ele não tinha contato nenhum lá dentro, não tinha nenhuma pessoa que ele conhecesse lá dentro. E por esse motivo, ele entrou por onde deu. Então começou trabalhando numa corretora que era uma das primeiras corretoras, uma das maiores corretoras. Na época, isso daí, salvo erro, mais ou menos ali final da década de 60, início da década de 70, e começou fazendo o básico. Entrou pela porta de trás, eu até anotei aqui, ele fazia conferência de boletos durante a madrugada, né? E se tornou aí um dos maiores empresários do país com o passar dos anos. Então, todo mundo começa no básico. E eu lembro dele contando para nós que uma das grandes sacadas foi o fato de que ele ouviu, por estar dentro da água, por estar pescando, ele ouviu o chefe dele falar que, no momento em que ele estava meio brabo com as coisas, ele falou assim, o chefe do Marcel falou assim, puxa, se eu pudesse, eu ficava só com o 8º andar. Eles tinham um prédio lá dessa corretora e ele falou assim, puxa, eu só quero ficar com o 8º andar. E o Marcel se ligou daquilo e falou assim, bem, então eu quero entrar no 8º andar, que era operações na época, e entendeu que aquele era o cavalo selado, era o peixe grande, era onde haveria melhores oportunidades para ele. E foi a partir da entrada dele no setor de operações, por ele estar no baile e saber, pelo fato dele estar dentro da corretora, fazendo coisas simples, ele pôde ouvir o chefe dele mencionando essa questão do 8º andar, entendeu que aquele era o departamento de operações e pôde então entrar em operações. Então, e foi aquilo que permitiu que ele fosse lá para o Banco Garantia depois junto com o Jorge Paulo para trabalhar em operações enfim, se destacar e se tornar um grande empresário aí ao longo dos anos. Então, era esse raciocínio que eu queria amarrar para você, principalmente se você está no início de carreira. Se preocupe menos com esses detalhes, às vezes se é a melhor empresa onde você pode estar, se é o melhor setor onde você pode estar, e se preocupe mais em estar jogando, né? Comece a praticar, esteja lá dentro e esteja atento para aquilo que está ao teu redor, para você poder pescar quando passar o peixe grande, tá? Isso tem 3 vínculos metodológicos nesse raciocínio todo que eu queria elucidar para vocês, tá? O primeiro deles é em relação à equação fundamental do gerenciamento, que eu não vou entrar em todos os pormenores, mas no gerenciamento a gente está sempre tentando, né, maximizar o potencial humano, né? A equação fundamental é resultados igual ao potencial humano dividido por número de direções. E metodologicamente, quando a gente faz gestão, nós estamos tentando aumentar o potencial das pessoas. E existem várias formas como a gente faz isso, eu não vou entrar no mérito de todas elas, mas uma dessas formas
é nós educarmos as pessoas, nós trazermos bagagem, robustez, experiência e educação para as pessoas. E nós temos uma das coisas que nós estudamos, um dos temas que nós estudamos em relação à educação de pessoas é que é muito mais eficiente você aprender fazendo do que você aprender somente por teoria, somente por slides. E é por isso, inclusive, que na IVE, por exemplo, a gente ensina por meio de estudos de casos reais. Porque daí você aprende fazendo aquilo que você vai depois para a prática fazer praticamente a mesma coisa, só vão mudar dados, por exemplo, ou o tipo de problema que você está tentando resolver vai ter nuances específicas daquele tipo de problema, mas o geral é o mesmo. Então, aprender fazendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo deles, né, o segundo vínculo com o gerenciamento científico em toda essa lógica do Marcel. O gerenciamento estratégico está ligado à ciência de liderança e o ponto principal da liderança é você sonhar grande. E para você sonhar grande, para você saber onde é que você está querendo chegar, é necessário antes se conhecer, é necessário antes testar e muito desse ir para a água, de você começar a pescar, tem vínculo com você testar, né? Você se conhecer. E o terceiro ponto, em relação à teoria do valor esperado, que basicamente, né, tem muito conhecimento aí para a gente divulgar para vocês, para a gente compartilhar com vocês, mas basicamente, perante o método gerencial, nós não tomamos decisão com base na probabilidade de algo dar certo, mas sim com a probabilidade de algo dar certo vezes o possível ganho que aquele resultado, se ele der certo, que ele retorna para você, que é algo que a gente chama de valor esperado. Mas antes disso, para nós podermos tomar decisão, você tem que primeiro ser exposto à possibilidade de tomar decisão. Isso é uma das bases da teoria do valor esperado. Então isso conversa muito com a colocação do Marcel, de que esteja na água para você ser exposto, para você poder saber quais são as possíveis decisões de carreira que você pode tomar. Um segundo ponto em relação ao que é valorizado pelo mercado de trabalho, né? Respostas do Marcel em relação a jovens questionando para ele, puxa, Marcel, o que vocês valorizam, o que o Grupo 3G, o que você, o Jorge Paulo, o Beto, o Carlos Brito, o que vocês todos valorizam num jovem? E eu vou ler para você uma das colocações feitas pelo Marcel. Experiências fundamentais não importa, são um monte, tanto faz. O que importa é que sejam experiências que deem muito frio na barriga. Então, o que acontece? Uma das coisas que eu tenho vivenciado há tempos, tanto lá na Estudar quanto na Falcone, isso é método puro, é nós avaliarmos as pessoas um pouco menos por experiências próprias, por experiências prévias, pela especificidade das experiências que elas tiveram em termos de qual foi a empresa por onde ela passou, ou qual foi o cargo que ela ocupou, e muito mais por atitude. Se essa pessoa é uma pessoa que se expôs a situações que a puxassem, que a desenvolvessem, que a colocassem fora da sua zona de conforto, né? Pessoas que se permitiram arriscar e se desenvolver na pressão, na pancada, na porrada, né? Então, isso tem um vínculo também lá com a equação fundamental do gerenciamento da gente aprender fazendo e principalmente com o seguinte fato de que as pessoas mais bem-sucedidas que existem são pessoas que se colocam constantemente em situações para as quais elas sabem de maneira consciente que elas não estão 100% preparadas, ou na verdade que às vezes elas estão até relativamente despreparadas. Pelo simples fato de que o ser humano aprende muito mais rápido quando ele é exposto a situações que forçam a sua mente e a sua capacidade cognitiva a se desenvolver. A gente diz que o empreendedor, a pessoa que mais cresce, a pessoa que mais se desenvolve, é a pessoa que, quando ela vai para um desafio, ela sabe cerca de uns 20 ou 30% do que é necessário saber para conseguir sair daquele desafio, e os outros 70, 80% ela vai aprender na pancada, batendo a cabeça na parede, tentando, se arriscando, se virando para conseguir fazer a coisa acontecer. E lógico que, quando este é o cenário, é necessário o apoio, né, da liderança, dos gestores, do diretor, das pessoas que estão ao redor, para dar suporte para essa pessoa poder se desenvolver, mas
Esse é um dos pontos, né, quando a gente fala de equação fundamental do gerenciamento, quando a gente fala de aumentar o potencial humano, quando nós falamos de educar pessoas, esta lógica do 30-70, esta lógica do expor, de entregar para as pessoas o maior osso possível que a pessoa possa roer, para ela se desenvolver e poder aflorar, para poder desabrochar, é algo muito verdadeiro. Então, não é que você deve sair da tua zona de conforto. Você deve sair muito da tua zona de conforto para você, naquela situação de exposição, naquela situação nova, você poder puxar o teu potencial ao máximo para você se desenvolver. E eu coloquei aqui, né, isso é muito verdade. Nós já atendemos, por exemplo, aqui na IVE, pessoas que trabalhavam, né, trainees, analistas lá da Ambev de Pernambuco, por exemplo, ou eu mesmo, né, na minha época de Falcone. Isso tudo a gente vê que é muito verdadeiro na cultura da Ambev, da Falcone, na lógica das universidades Ivy League, de estarem sempre puxando os seus alunos também para novos desafios. Tudo isso é muito verdade. E, por exemplo, né, no meu caso, lá na minha época de consultoria, antes aqui da Ivy, eu me lembro que com 25, talvez no máximo 26 anos de idade, né, de 25 para 26, já me havia sido dado um desafio de liderar uma equipe com mais ou menos umas 30, 35 pessoas, fazendo choque de gestão, conduzindo processos em fábricas, tendo como subalternos supervisores, trainees, analistas, engenheiros, auditores. Então, os jovens que são preparados por meio dos processos de trainee, as pessoas que passam por esses processos e que têm, né, uma aposta, digamos assim, da gerência, da diretoria, são constantemente puxados para o seu limite para a gente poder extrair o máximo possível de suco dessas pessoas. Eu acho que na minha visão, na minha interpretação, pelo menos, eu fui uma dessas pessoas que foi muito puxada e realmente te digo que isso traz uma bagagem cedo, traz amadurecimento cedo e acredito que isso possa auxiliar você a amadurecer em relação a esse ponto também. Vejo que isso é verdade em toda a fórmula do 3G Capital, né? De puxar boas pessoas, educá-las e colocá-las em ambientes em que elas tenham muita responsabilidade, em que elas estejam sendo muito desafiadas. E o terceiro grande ponto em relação a esse vídeo é como utilizar ao máximo o nosso potencial. E a colocação do Marcel em relação a isso é que, para a maioria das pessoas, a única limitação é elas mesmas. O que acontece, gente? A gente tem visto, eu tenho visto isso muito, principalmente nos jovens, isso acontece lá, né, dentre, por exemplo, os líderes da Estudar, dentre os facilitadores da Estudar, muitas vezes, às vezes, com jovens que foram estudar fora do país, que conquistaram coisas muito grandes. Eu acho que isso no Smart também é muito verdade, né, às vezes, jovens que vieram de situações difíceis, né, até em termos socioeconômicos. Quando as pessoas conquistam algo, por exemplo, um rapaz lá do Smart que passou na USP, ou uma pessoa que passou no processo da Estudar, uma pessoa que passou num trainee, pessoas que conseguiram estudar fora do país e assim por diante. Quando a pessoa conquista algo que antes ela julgava ser inimaginável, elas pensam assim: puxa, agora eu cheguei lá. E isso não é verdade, né? Isso é uma história que você está contando para você mesmo, porque a melhor coisa que a gente faz, se o teu ponto A estava aqui, o teu ponto B já foi muito íngreme, você se desenvolveu muito e chegou muito longe, continue projetando este mesmo ritmo de crescimento lá para o teu ponto C, para o teu ponto D e assim por diante, né? Não cultive crenças limitantes no sentido de você achar que porque você fez coisas que eram muito desafiadoras, que o teu potencial morre ali, que você pode relaxar. Se puxe ao máximo possível, porque se você tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e você fez coisas que são significativas, entenda que você ainda tem 40, 45, 50 anos de profissão pela frente, e se você projetar este ritmo de crescimento que você já vinha vindo, você pode chegar muito, mas muito, mas muito mais longe do que você está esperando. Então, não se dê por satisfeito. Entenda que você pode ir muito, muito, muito além e que isso é simplesmente uma escolha.
Não se conte histórias diferentes dessas, né? Se permita avaliar qual é o teu máximo potencial. E tudo isso tem um vínculo muito direto entre o gerenciamento estratégico com a ciência de liderança, principalmente com o fato de que o ponto-chave da liderança é você entender, você saber como pintar o quadro para as pessoas. Pintar o quadro do que vem no futuro, do que vem para frente, de onde nós estamos tentando chegar. E essa visão de longuíssimo prazo, essa visão de extrair o teu máximo potencial, tem uma relação direta com tudo isso. Então, talvez o ponto principal, gente, se você quiser aprofundar os teus conhecimentos em relação a todos esses temas que nós estamos falando, e principalmente em relação a gerenciamento científico, em relação a método gerencial, ao gerenciamento estratégico, tático e de rotina, todas essas coisas que nós estamos falando que embasam o gerenciamento, e é aquilo que trouxe a base para os resultados conquistados na Brahma, na Ambev, na Bembev, por meio lá do grupo do 3G, do Jorge Paulo, do Marcel e do Beto, junto com o professor Falcone, ou aquilo que foi construído pela Falcone, e muito do que nós trazemos, né, lá das universidades Ivy League, de Cornell, das universidades americanas de excelência, é pautado no método gerencial, é pautado no conhecimento de sistema de gestão. E se você quiser saber mais sobre isso, nós temos um webinário no link abaixo, com mais de 1h30 de duração, com conteúdos técnicos, com conteúdos robustos, e uma página ali com uma série de explicações em relação a esse tema, que possivelmente vão te ajudar a se desenvolver bastante e propulsionar a tua carreira para você, principalmente se você quer chegar em cargos de liderança. É só dar uma olhada, clicar no link ali embaixo e assistir. É um material bastante rico.